Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é: avalie o seu amor por Jesus. Vivemos em um mundo onde cada vez mais as avaliações estão presentes. Somos avaliados na escola, no trabalho, na família, somos avaliados pelos nossos amigos e somos avaliados pela sociedade de uma forma geral. Nós também buscamos algumas avaliações sobre nós mesmos, como, por exemplo, um check-up da nossa saúde. Queremos saber se estamos bem para evitar de sermos surpreendidos depois de alguma doença que possa já estar aí sendo desenvolvida no nosso corpo e, uma vez existindo ela, nós termos a chance de combatê-la antes que seja tarde demais. É muito importante fazermos avaliações e foi pensando em avaliações que alguns dias atrás fui tocado por Deus e me veio na mente a seguinte pergunta: você está avaliando o seu grau de relacionamento com Jesus? Você está avaliando o nível de amor que você tem por Ele? Refletindo sobre esta pergunta, Deus me deu esta mensagem com o tema Avalie o seu amor por Jesus. O que eu quero compartilhar então com vocês nesta mensagem é justamente isso, de avaliarmos o nosso amor que temos por Jesus. E o texto base para falarmos sobre este assunto é uma passagem bíblica que está registrada por Lucas, capítulo 7, verso 36 até o verso 50, que, de acordo com a Nova Versão Internacional, o texto diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se sobre a mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. Uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Pois bem, este texto traz 3 personagens principais, sendo eles Jesus, Simão, o fariseu, e a mulher pecadora. O desenrolar da história neste texto começou com um convite do Simão a Jesus para ir comer em sua casa.
Algumas traduções, como a NVI, traz como sendo um jantar, e a Bíblia Viva traz como sendo um almoço. Mas no original grego aparece somente como sendo um convite de Simão a Jesus para comer em sua casa. O texto original não faz alusão se era jantar ou se era almoço, mas isto é apenas um detalhe. O que precisamos focar neste texto é a expressão do grande amor que esta pecadora demonstrou para com Jesus e o que Jesus falou e fez por ela. Eu quero falar também um pouco, é claro, sobre este Simão. Este Simão provavelmente era uma pessoa rica, pois esta prática de convidar alguém especial para servir um banquete e também chamar outros convidados ali para participar junto com um convidado especial, normalmente era feito por pessoas ricas. E por que eu estou destacando o fato deste homem ser rico? É porque ele tinha condições de oferecer uma boa refeição ou um grande banquete para recepcionar Jesus. E ele fez isso, mas ele não demonstrou amor por Jesus e as suas ações comprovam isso. Este homem era um homem fariseu, o que lhe credenciava como um homem altamente religioso. Acontece que esses fariseus normalmente eram muito legalistas com as leis, e como disse Jesus quando confrontou alguns deles, é que eles gostavam de impressionar as pessoas com as suas aparências. Jesus chegou a compará-los como túmulos ornamentados por fora, mas que por dentro estavam cheios de podridão. Este fariseu, estando com Jesus à mesa, começou a duvidar da legitimidade de Jesus como um homem vindo de Deus. Ele nem cogitava a possibilidade de Jesus ser o Filho de Deus. Ele achava que era um profeta. Mas quando Jesus deixa esta pecadora tocar em seus pés, ele pensa em seu coração: se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher que lhe está tocando em seus pés. E Jesus, então, discernindo o pensamento deste fariseu, Jesus diz para ele: Simão, vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Traduzindo, o que Jesus está dizendo para Simão é o seguinte: eu cheguei em sua casa e você não demonstrou amor para comigo, como esta mulher está demonstrando. Você não me honrou como ela está me honrando. Você não me valorizou como ela está me valorizando. Simão, oferecer para mim uma refeição não é suficiente. O que eu espero de vocês é o amor para comigo e para com o próximo. Simão, é necessário ter amor. Você precisa ter este amor e demonstrar este amor. Vejam que Simão oferece o banquete para Jesus, ele chama os seus convidados, mas ele não demonstra amor nas suas atitudes ali. Ele não demonstra amor nem para com Jesus e nem para com aquela mulher pecadora, principalmente para ela. E olhando então para a atitude deste homem fariseu, deste Simão, nós precisamos cuidar para não sermos reprovados como ele foi por Jesus. Talvez Simão, por ser supostamente um homem rico, pôde ter promovido aquele banquete para impressionar Jesus e também os seus convidados. Pelas atitudes dele, é isto que nos deixa transparecer. Eu vou abrir aqui um parênteses para contar um fato que aconteceu no passado e que lembrei que é muito oportuno contar para vocês aqui. Eu conhecia muitos anos atrás, em uma cidade do interior do Paraná, uma família muito rica. E quando chegava algum pregador famoso ou um cantor muito conhecido, que ia lá para fazer alguns trabalhos evangelísticos, algum trabalho em alguma igreja, nessa família corria atrás destas pessoas para levarem e hospedarem em sua casa.
Algumas pessoas daquela cidade criticavam esta família e eles diziam o seguinte: esta família chama somente para se aparecer, né? Ele chama somente para mostrar sua linda casa e mostrar o seu poderio econômico. Eu não sei se estas pessoas que criticavam esta família estavam certas em suas críticas, mas o que eu posso dizer é que esta não deve ser a motivação para alguém recepcionar uma pessoa em sua casa e muito menos para recepcionar Jesus. Estou me referindo, de convidar pessoas para impressioná-las ou para mostrar ostentação. Jesus olha para o coração de cada pessoa que o quer servir ou que quer servir ao próximo, e ele só aprova esta prática quando é feita com amor, sem vaidades e sem segundas intenções. Fechando o parêntese e voltando para o texto bíblico de Lucas capítulo 7, verso 44, se olharmos para o comportamento do Simão fariseu e observarmos a repreensão que Jesus fez a ele, a impressão que nos dá é que de fato Simão estava incorrendo neste erro de querer impressionar Jesus e também os demais convidados. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não sou assim, eu não faço como este fariseu. Daí eu não faço jantar e nem almoço convidando pessoas para impressioná-la. Muito bem, que bom que você não faz isso. Mas alguém pode fazer coisas para Deus tendo atitudes iguais a de Simão em outras situações, como por exemplo, transformando um louvor em um show musical para impressionar a plateia e receber glórias dos homens. Ou de repente alguém pode fazer uso de um dom que Deus lhe deu para edificar o corpo de Cristo e ele usa este dom para tentar passar a ideia de que é mais santo ou melhor do que uma outra pessoa que não tem aquele dom, e ele visa com isso ser exaltado, ser reconhecido como alguém muito santo em meio às pessoas. Pode ocorrer também em uma confraternização oferecida por uma igreja ou em outro local, onde os preparos dos ornamentos e das coisas que serão oferecidas aos convidados têm a intenção no coração daqueles que assim o preparam de impressionar as pessoas e não de acolhê-las, e servir estas pessoas com amor. Se esta for a motivação, do nosso coração, estaremos sendo como este Simão fariseu que foi repreendido por Jesus. Como diz em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Notem que quando fazemos algo por amor e não por outras motivações, estamos servindo a Cristo, Senhor, e é Ele que vai nos recompensar. No caso daquela mulher pecadora citada no texto de Lucas, capítulo 7, ali a partir do verso 36, o seu amor por Jesus foi evidente, e Cristo o recompensou perdoando todos os seus pecados e enaltecendo a atitude daquela mulher. É importante observarmos as atitudes desta mulher conforme os relatos bíblicos em Lucas no capítulo 7, a partir do verso 44 até o verso 46. E as atitudes desta mulher, em primeiro lugar, é que ela tomou a decisão de ir até onde Jesus estava, ali para fazer alguma coisa diante de Jesus, e nós sabemos o que foi, que ela então prepara algo precioso, aquele perfume, em um frasco de alabastro, aquilo caro, algo muito importante naquela época, creio que o melhor perfume, e ela então vai ali para oferecer aquilo exclusivamente para Jesus. Note que ela não foi até Jesus para buscar algo para a sua vida, mas ela foi para oferecer algo para Jesus. Nós precisamos aprender muito com esta mulher, e se não cuidarmos, nós vamos atrás de Jesus só pedindo bênção, buscando coisas a Ele, para Ele resolver os nossos problemas, para que Ele possa nos acudir nas nossas necessidades,
né, para que Ele possa nos fazer prosperar. Né? Multidões estão correndo atrás de Jesus com estas finalidades. E não foi isto que essa mulher pecadora fez. Ela levou um precioso perfume para ungir Jesus e ela fez isso do que melhor ela poderia fazer. O texto, né, diz que além dela ter então esta intenção e de fato levar este perfume até Jesus, ela faz mais do que isso. Ela lava os pés de Jesus com lágrimas e enxuga com seus cabelos. Este ato de lavar os pés era um ato de hospitalidade de quem recebia um hóspede em sua casa. Na cultura deles, quando chegava um hóspede, o anfitrião chamava seu servo para trazer uma bacia com água e lavar os pés do convidado que ali havia chegado. Isto era um ato de um bom hospitaleiro. Era um ato cortês de quem recebia alguém em sua casa. Esta mulher, não tendo a bacia com água, em demonstração de receber Jesus não na casa, mas em seu coração, ela rega os pés de Jesus com as suas lágrimas. Esta atitude dela demonstra outro ato muito importante. Ela demonstra um total arrependimento dos seus pecados praticados até então. Ela reconhece o seu estado de miséria diante das suas misérias e dos seus flagelos. Ela se curva diante de Jesus e Jesus não o discrimina. Ele não aponta os seus erros, mas ele lhe aceita no estado em que ela estava para promover mudanças na vida dela. Jesus considerou aquela mulher como um ser humano e não como o lixo do mundo. Muitas pessoas achavam que ela era um lixo, mas Jesus resgatou a dignidade desta mulher e ele o considerou como ser humano. Diz o texto que Jesus olhou para Simão e disse: Simão, vês esta mulher? Ele não disse: vês esta pecadora. Jesus não disse: vês esta prostituta. Ele diz: vês esta mulher? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vês esta ser humano? Vês esta pessoa digna de consideração e valor? Vês esta pessoa que tem o direito de ser abençoada e valorizada? Notem que Jesus não a desprezou. Ele poderia dizer: mulher, me procure uma outra hora, agora eu estou participando de uma refeição, não me incomodes, não me importunes. Jesus não fez isto. Jesus valorizou aquela mulher e ela, percebendo o quanto Jesus o valorizou, diante deste amor de Jesus para com ela, ela se prostra diante de Jesus e ela não se contém. Ela o adora com lágrimas, ela beija os seus pés e ela unge os pés de Jesus com perfume. Este mesmo amor não foi demonstrado pelo Simão. Jesus o exortou pela falta destas atitudes. Ele não deu água para Jesus lavar os pés. Ele não beijou Jesus, que era um ósculo santo. Normalmente as pessoas davam um beijo na testa, e isto era o ósculo santo, e isto simbolizava boas-vindas. Este fariseu se preocupou com o banquete, mas não se preocupou com as atitudes que devia ter para com Jesus. Ele não ofereceu água para Jesus e nem lhe beijou, lhe dando boas-vindas. Já a mulher não se julgou digna de beijar a testa de Jesus, mas ela beija os pés de Jesus. Este foi um ato de total humilhação desta mulher diante de Jesus. Eu suponho que os pés de Jesus deviam estar empoeirados, já que o Simão não havia oferecido água para lavar os pés de Jesus. Mas esta mulher demonstrou tanto amor por Jesus que ela beija os seus pés no estado em que ele estava. Ela não se preocupa também com o julgamento dos que ali estavam presentes. Ela não demonstra ali um amor condicional a Jesus ou querendo alguma coisa em troca. Ela demonstra um amor completamente incondicional. E Jesus, olhando para as atitudes dela e reconhecendo o seu grande amor, Jesus diz: seus pecados estão perdoados. E Jesus diz: sua fé te salvou, vá em paz. Que grande bênção de Jesus concedida a esta mulher. Mas não podemos
esquecer de que a fé desta mulher, demonstrada pelas suas atitudes ali diante de Jesus, foi o que fez, então, Jesus o considerar aquele ato. Se ela apenas dissesse que tinha fé, mas nada o acompanhasse, demonstrando que de fato ela tinha fé, ela não teria recebido aquela bênção de Jesus. Para finalizar, eu quero ler o que o apóstolo João nos escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 18, que de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, ali o texto diz o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Este mesmo texto, de acordo com a Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Diante desta verdade, a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: o que eu tenho feito que demonstra o meu amor por Jesus? Preciso avaliar o amor que eu tenho para com Jesus. Eu preciso fazer isso todos os dias e procurar então fazer algo que de fato demonstre o meu amor para com Jesus. Eu quero orar para que Deus nos ajude a seguir nesta direção apontada por esta palavra. Oremos. Eu te agradeço, ó Deus, pela palavra revelada ao meu coração e que o Senhor me ajudou a transmitir a estas pessoas que me ouvem nesta hora. Ó Deus, com o crescimento da iniquidade, a tua palavra, o Jesus disse que o amor de muitos iria esfriar. Mas acontece, ó Pai, que há uma multidão, ó Deus, milhões, bilhões de pessoas no mundo que nem pensaram em amar Jesus, nunca tomaram a decisão de amar Jesus. Deus, tenha misericórdia, ajude que a tua palavra chegue a estas pessoas para que elas também possam chegar diante de Jesus humildemente como esta mulher, ali com o coração rendido, com o coração arrependido, entregarem suas vidas a Jesus e assim, ó Deus, receber o perdão dos pecados e seguir Jesus rumo ao local que o Senhor tem preparado para vivermos eternamente. Ó Deus, quanto aquelas pessoas que já demonstraram um dia o amor por Jesus, mas que este amor, ó Deus, de repente se esfriou. Renova este amor no coração desta pessoa. Reaviva este amor, ó Pai, e ajude para que os teus filhos ame ao Senhor Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, e que ame também a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E que nós possamos, ó Deus, demonstrar através das nossas obras que de fato amamos ao Senhor e que de fato também amamos ao próximo. Nos ajude, ó Pai, a sermos assim, a vivermos esta vida para a honra e glória do Teu nome. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor olhe, ó Deus, para as pessoas que estão enfermas. Toca, meu Pai, nesta vida. Tira, Senhor, toda doença, desde a cabeça aos pés. Com a autoridade que o Senhor nos dá, eu repreendo doença, saia deste corpo, vá embora, para nunca mais voltar. Eu peço ainda, ó Pai, que o Senhor supra as necessidades dos teus filhos, dando o pão de cada dia, o salário, a renda, ó Deus, abençoando para que todos prosperem e também sejam gratos ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Eu peço as bênçãos sobre todos, em todas as áreas que os teus filhos precisam de uma ação do Senhor. E te agradeço, ó Pai, por ouvir as nossas orações. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bênção poder estar aqui transmitindo esta mensagem para vocês. Daí eu peço para que vocês multipliquem, da mesma forma que vocês de graça recebestes, de graça envie também esta mensagem para os seus amigos, para que eles sejam abençoados. E você ainda que não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, pois você vai fortalecer o canal e vai nos ajudar para que a palavra chegue mais longe, e eu sei que Deus recompensará a sua vida. Então que Deus te abençoe, até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.